Glória a Deus. Podem sentar. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um que está aqui, sobre todos que estão nos assistindo em todas as nossas mídias sociais. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52, uma história muito conhecida para nós refletirmos essa noite. Marcos 10, 46 a 52, o meu texto é na Nova Almeida atualizada e diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra. Que o mesmo Espírito que inspirou o Senhor Marcos a registrar possa iluminar-nos o coração e a mente para sermos desafiados, amoldados e quebrados pela tua palavra, para sermos verdadeiramente seus discípulos, imitadores do Senhor. Santo Espírito, unge essas palavras e aonde essas palavras atingirem, faz a tua obra. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Meus irmãos, Jesus estava nos seus dias finais, antes de ser crucificado. Sabendo disso, ele saiu de onde estava, e ele estava em Cesareia de Filipe, ao norte da Palestina, e ele foi descendo para o sul, rumo à capital Jerusalém. E um dos últimos lugares onde ele passou antes de ir para a Cidade Santa foi justamente Jericó, considerada até hoje a cidade habitada mais antiga do mundo. E Jesus estava acompanhado de muitas pessoas, seus discípulos mais chegados, os 12, os seus companheiros de rumo, de viagem, de ministério durante 3 anos, e de outras muitas pessoas, aquilo que o texto diz, numerosa multidão. E seria muito bom nós entrarmos também na história e vermos, por exemplo, como estava o coração de Jesus nesses últimos dias. Sabendo tudo o que lhe aconteceria, com certeza Jesus tinha muito ainda a ensinar aos seus discípulos no pouco tempo que lhe restava sobre a terra antes da crucificação. E o capítulo 10 de Marcos nos mostra uma ênfase muito grande naquilo que Jesus estava ensinando a respeito de discipulado, ou seja, como os seus discípulos deveriam viver a partir de então, imitando Jesus, vivendo conforme os seus ensinamentos. E nesse meio termo, quando eles estavam chegando a Jericó para descansar da longa jornada, 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, a quem Marcos vai chamar de Boanerges, filhos do trovão, que eram filhos de uma pessoa chamada Zebedeu, esses 2 discípulos chamaram Jesus de lado e lhe fizeram um pedido muito inusitado. Jesus olha para eles e diz: O que queres que eu lhes faça? Era uma pergunta que todo mundo quer ouvir. Já imaginou Jesus aparecer na sua frente e perguntar: Filho, o que você quer que eu faça com você? Estou aqui para ouvir você. O que você pediria a Jesus se Jesus perguntasse isso para você essa noite? Pois é, Tiago e João pediram aquilo que era o mais óbvio naquela situação.
Jesus estava indo para Jerusalém e na cabeça dos discípulos, Jesus tomaria o poder em uma espécie de golpe militar contra o Império Romano e ele, pela força, implantaria um reino de paz e prosperidade. E eles, iludidos com essa expectativa, eles pedem a Jesus o que está no versículo 37. Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à direita e outro à esquerda. E eles estavam pedindo literalmente para Jesus lugares de honra e poder num eventual governo de Jesus. E Jesus lhes responde que não, que esses lugares seriam de responsabilidade e de prerrogativa unicamente de Deus Pai. O que eles deveriam fazer, pelo contrário, não era pleitear cargos altos de honraria, mas eles deveriam servir, não serem servidos, imitando Jesus, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Ou seja, Tiago e João estavam com uma perspectiva errada daquilo que era o discipulado, daquilo que era imitar Jesus, porque Jesus não veio pleitear o seu devido lugar de honra, mas ele veio para servir. Ele veio para dar a sua vida. E a moral da história é que Tiago e João não tiveram o que pediram e ainda por cima causaram um mal-estar tremendo em relação aos seus demais 10 companheiros. É o que o texto nos narra. E é dentro desse contexto que Marcos nos conta uma das narrativas de cura mais sublimes e maravilhosas de todos os evangelhos, que é a cura de um cego. Essa noite, meus irmãos, eu gostaria de refletir sobre o tema Lições de um cego aos discípulos de Jesus. Acompanha comigo novamente a leitura do versículo 46. Olha só. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Meus irmãos, o evangelista Marcos, ele é muito detalhista na forma dele narrar as suas histórias de Jesus. Embora o seu evangelho seja o mais curto, as narrativas que ele apresenta são ricos em detalhes, até mais do que os demais evangelistas. É a primeira vez, por exemplo, que Marcos apresenta o nome de uma pessoa que é curada por Jesus. Em nenhum evangelho, seja em Mateus, Marcos ou Lucas, que são os outros sinóticos, o nome de uma pessoa curada, ela é explicitamente mencionada no texto. E o nome Bartimeu significa filho de Timeu, em aramaico. Bartimeu. Sim, aquele cego era alguém sem valor à sociedade. Seu nome era apenas uma identificação familiar e social. Sua condição era de ser pedinte a vida inteira em virtude de ser cego, uma das deficiências mais terríveis na antiguidade, considerado por muitos uma maldição de Deus. E o que mais chama a atenção é onde esse mendigo está. Ele estava, de acordo com o texto, sentado à beira do caminho, ou seja, à margem do caminho, paralelo ao caminho, fora do fluxo normal de todas as coisas, marginalizado. Alguém marginalizado na sociedade. E Marcos gasta um bom tempo na sua narrativa para identificar esse Bartimeu, porque isso é importante para que ao fim o leitor, nós possamos ter a ideia do tamanho da obra de Deus a ser feita por intermédio de Jesus Cristo, esse milagre maravilhoso que ele nos narra. E essa era a situação de Bartimeu antes de conhecer Jesus pessoalmente. Meus amados, Bartimeu, o cego, talvez seja uma representação muito fiel de quem nós somos sem o Senhor Jesus. Somos cegos por não podermos ver a luz e por estarmos habitando nas trevas. E embora tendo sido criado a imagem conforme a semelhança de Deus, nós vivemos sempre muito aquém daquilo que Deus espera e planejou na eternidade. Somos mendigos, miseráveis, vulneráveis sem Jesus.
Sem Cristo e sem sermos alcançados pela sua graça, viveremos toda a nossa existência sobre a terra, sempre à margem do caminho, paralelos àquilo que Deus planejou para as nossas vidas, para que nós vivêssemos, a saber, em plena comunhão com Ele, glorificando e gozando para sempre. E essa é também a nossa condição. Antes de nós conhecermos a Jesus, quando nós estávamos longe de Jesus, ou quando nós não estamos dando a devida atenção ao Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Contudo, o que Bartimeu não fez foi ficar acomodado à sua miséria. A primeira coisa que Bartimeu fez ao ouvir que Jesus estava se aproximando dele foi clamar por socorro àquele que poderia livrá-lo daquela situação. Imagina um cego, há 2000 anos atrás, qual que é a perspectiva dele melhorar de vida? Nenhuma, meus irmãos, absolutamente nenhuma, a não ser que haja uma intervenção divina. 0,000001 de possibilidade, de probabilidade. Mas, ao ouvir que Jesus estava se aproximando dele, a primeira coisa que Bartimeu fez foi clamar ousadamente ao Senhor. E é isso que está lá no versículo 48. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu clamou por Jesus, o filho de Davi, o Nazareno. E o uso dessas duas expressões, tanto filho de Davi como o Nazareno, indicam que o cego tinha uma vaga noção de quem Jesus era. Uma vaga noção de o que Jesus poderia fazer. E foi nessa fagulha que o cego agarrou com todas as suas forças para clamar ousadamente a Jesus. Imagine você no lugar de Bartimeu. Você começa a ouvir os rumores de que um grande mestre estava chegando à cidade, que ele, por onde passava, curava os enfermos. Se você fosse cego, você não ficaria com o coração cheio de esperança em saber que esse grande profeta estava passando do lado, na mesma cidade, talvez na mesma ruela? Pois é. Mas o que um cego poderia fazer? Ele não enxergava. Ele poderia simplesmente sair correndo e procurar Jesus pelas ruas? Não havia ninguém para levá-lo a Jesus. A única coisa que Bartimeu foi capaz de fazer, dentro das suas limitações e possibilidades, foi clamar a plenos pulmões por Jesus, o filho de Davi, o Nazareno. E ao clamar a Jesus, em segundo lugar, Bartimeu clamou persistentemente ao Senhor. O texto nos diz que quando ele começou a gritar para chamar a atenção de Jesus, muitos tentaram calá-lo. Talvez ele realmente estivesse atrapalhando outras pessoas com seus berros e gritos. Imagine alguém entrando no nosso templo, na nossa nave, gritando por socorro. Muitos ficariam escandalizados, muitos ficariam incomodados, porque alguém está atrapalhando o fluxo do culto. Bartimeu gritou uma vez, Jesus não deu atenção, ele gritou outra vez. E a despeito das pessoas tentarem calá-lo, Marcos, ele narra dizendo que Bartimeu cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, além de clamar a Jesus ousadamente, ele foi persistente em seu clamor. E um teólogo certamente disse o seguinte, que o reino do céu não é para os bem-intencionados, mas para os desesperados. Todos nós temos contingências na vida, todos nós temos dependências, coisas que nós precisamos urgentemente, situações adversas, problemas. Qual que é o grau de desespero que nos faz reconhecer que Jesus é a única solução para todas as coisas? Porque só fica desesperado quem sabe que a partindo dele ou partindo de você não há mais solução possível.
A oposição não fez com que Bartimeu desistisse. Muito pelo contrário, a oposição só alimentou a persistência de Bartimeu. Meus queridos irmãos, essas são justamente as reações que devemos ter no nosso caminhar, seguindo o nosso Mestre Jesus. O nosso discipulado, por vezes, é salpicado de momentos difíceis e de tribulação, ou é recheado de momentos adversos. E diante desses cenários difíceis, temos apenas duas atitudes que nós podemos tomar. Uma é desistir ou nos conformarmos à situação, jogarmos a toalha. Ou a segunda opção é sermos ousados e persistentes. Não porque a ousadia e persistência nasce dentro de nós, mas porque diante de nós está alguém que nos leva a ser ousados e persistentes no nosso clamor, porque nós sabemos que Jesus pode dar cabo a essa nossa miséria e essa nossa situação. Ousados para clamarmos pelo nome do Senhor Jesus, sabendo que Ele é o Cristo, o nosso Salvador, o único que pode resolver as situações adversas que nós temos. E mesmo diante das adversidades, e mesmo diante de todos os problemas, e mesmo diante das crises familiares, das crises interiores, das nossas emoções que sobem e descem, do vírus que vai e vem, de qualquer crise financeira, essa força que nos faz dobrar os joelhos e clamar a Jesus, ousadamente e persistentemente, chamando Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe qual que é o ponto que dá mais emoção a essa narrativa? É que o clamor de Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Nem os discípulos, aqueles que estavam pedindo uma boquinha no reino de sua glória, nem a numerosa multidão conseguiu fazer com que Jesus parasse e dissesse: chamai-o, traz ele aqui. Jesus respondeu naquela hora ao clamor ousado e persistente de um simples e marginalizado cego de Jericó, de Bartimeu, dando uma atenção personalizada a ele, coisa que nessa narrativa Jesus não fez com mais ninguém. E Marcos prossegue com as pessoas, avisando o cego que o mestre desejava chamá-lo. Coragem, diziam as pessoas, levante-se, porque Ele está chamando você. Jesus está chamando você. Meus amados irmãos, nosso Senhor Jesus não é Deus para jogar no poço do esquecimento nenhuma de nossas orações, nenhum de nossos clamores. Na sua providência, Jesus sempre está pronto a nos dizer: chamai-o aqui. É nos momentos de dificuldade que Jesus quer ter talvez encontro transformador e renovador com cada um de nós. De um salto, ouvindo que o mestre atenderia o seu clamor, Bartimeu levantou-se, desvencilhou-se da única coisa que o fazia ser mendigo, uma capa que o cobria e protegia do frio noturno e do calor escaldante. Bartimeu foi até Jesus e diz no versículo 50 e 51, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, e perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Bartimeu clamou ousadamente, clamou com persistência, e por fim, Bartimeu clamou confiantemente a Jesus, com fé. E é claro que Bartimeu queria ver. Nesse sentido, a pergunta de Jesus pode soar até um pouco ingênua, mas Jesus perguntou deliberadamente, de propósito, com a finalidade de comprovar se aquele cego cria mesmo que Jesus podia lhe fazer um milagre. A confiança, ou seja, a fé de Bartimeu, agradou o coração de Jesus, que lhe concedeu o milagre. E note, o que queres que eu te faça? É a mesma pergunta que Jesus fez para Tiago e João. Mas os seus discípulos de 3 anos não conseguiram dar uma resposta que agradasse o coração de Jesus. Foi um cego.
miserável, abandonado por todos, que expressou nessa resposta a sua fé. Fé suficiente, fé pequena, singela, mas eficaz. Aquele cego teve, por meio de milagre que Jesus fez, sua vida transformada. E no versículo 52 temos aí: então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E ele saiu curado não apenas da sua cegueira física. O verbo salvar aí não quer dizer apenas a cura da enfermidade física que ele tinha, mas também quer dizer a salvação espiritual que Jesus estava lhe oferecendo naquele instante. A restauração das vistas é um milagre secundário no texto, porque o maior milagre foi a salvação de Bartimeu por inteiro, seu físico, mas principalmente o seu espiritual. O ponto alto da narrativa da cura de Bartimeu não foi a restauração das suas vistas, mas aquilo que Marcos nos narra no versículo 52, que na Nova Versão Internacional diz o seguinte: imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Marcos é o evangelista que mais usa o advérbio imediatamente. Tudo em Marcos é rápido e instantâneo. Naquele instante, a vida do cego mudou 180 graus, não porque ele recuperou as vistas, mas porque ele foi transformado por Deus para se tornar um seguidor de Jesus. Ele que outrora estava à margem do caminho, mendigando, agora alvo da graça de Deus, estava no caminho, seguindo o autor e consumador da fé, Jesus, o Nazareno, filho de Davi. Meus amados irmãos, Jesus não depende de nossa fé para fazer qualquer obra comum ou maravilhosa, mas, às vezes, o Senhor faz questão de confirmar se o que nós temos dentro de nós são meras expectativas ou uma fé plena. Pode ser uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, porém uma fé eficaz. Uma fé que nos faz a chegar ao trono da graça. E essa fé é um meio que Deus usa em nós, dado por Ele mesmo, para que eu e você possamos experimentar coisas muito maiores do que simples bênçãos que podemos receber ainda nessa vida, seja saúde, dinheiro, fama ou qualquer outra coisa. Não! Todo o milagre que Jesus faz aponta para algo muito maior do que o próprio milagre, a saber, a manifestação da glória de Deus que transforma e que muda cada eleito, cada crente de dentro para fora. O objetivo de todos os milagres de Jesus é que Deus seja glorificado por meio da salvação, da santificação dos seus eleitos. Meus amados irmãos e irmãs, você veio hoje a essa reunião de oração e você está acompanhando esse culto em nossas mídias sociais, e nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, tempos em que não há uma visão clara de dias melhores, mas Jesus quer trazer ao seu coração uma palavra de consolo e de esperança nessa noite. Faça que nem Bartimeu. Clame a Jesus ousadamente. Clame a Jesus persistentemente. E clame a Jesus com fé, porque o nosso Mestre é gracioso e generoso para trazer a você não apenas o que você está pedindo, em ordem material ou física, mas Ele também deseja fazer o maior milagre de todos, que é tornar você um verdadeiro discípulo. E como nós ensinamos aqui na igreja, um seguidor integral do Mestre. Ninguém no capítulo 10 mostrou ser um seguidor genuíno de Jesus. Nem os discípulos, nem o jovem rico, e nem tampouco as multidões, que só seguiam, mas não seguiam de verdade. Foi necessário um pobre e marginalizado cego para ensinar aos demais o que era ser discípulo de Cristo e como segui-lo. Meus irmãos, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações, de modo que sejamos singelos, mas verdadeiros seguidores de Jesus, e viver como nos ensinou o autor de Hebreus, lá em Hebreus 12, 1-2. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus, o Nazareno, filho de Davi. Sigamos Cristo pelo caminho e que Deus nos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nos ajuda, nos toma pela mão, para que possamos sair da margem da nossa existência e que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, por meio da obra dele, redentora, de Jesus Cristo em nossos corações, a seguirmos o Senhor pelo caminho, aonde quer que Tu indicares para irmos. Ajuda-nos, Senhor, e aplica essa palavra em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.